Segue localizados criminosos reagem. Policiais cercaram os acessos ao Morro do Juramento e Vicente de Carvalho. Motoristas em pânico. Marcas dos disparos ficaram no portão da garagem os carros na avenida mais movimentada da Zona Norte da noite. O cirurgião Paulo Ataíde da mulher grávida busca abrigo na chegava loja. de moto em casa quando foi surpreendido por dois assassinos. Testemunhas contam que ele reagiu. Enquanto lutava com um dos bandidos, o outro atirou 5 vezes na cabeça do médico. Do apartamento, no segundo andar, a mulher da vítima ouviu os disparos. Da varanda, ela viu Paulo Ataíde caído no alto. Batalha campal em São Paulo. Manifestantes entram em choque com a polícia depois da morte de um jovem. Bandidos trocam tiros com o GCM durante um assalto dentro do ônibus lotado. Médico reage a roubo de moto em Ipanema. É baleado na cabeça e está em coma. Câmera instalada por morador Flagra porteiro roubando apartamento. sai. Olha o que os criminosos fizeram. Se vestiram de funcionários de uma empresa de TV a cabo. Guerra, 4 pessoas são mortas durante um tiroteio entre traficantes e policiais. Na tela. Nós temos um flagrante, é de tráfico no terminal Barra Funda. O Jornal Nacional noticia o sumiço de um bebê depois que a mãe fez compras numa farmácia na companhia da sequestradora. Protesto contra a morte de estudante de 17 anos na maior favela de São Paulo. Um advogado é baleado por um ladrão de carros. Adolescente desaparecida é encontrada pela polícia numa casa de prostituição. Bandidos fazem arrastão em prédio na Zona Sul Carioca e ameaçam até bebê de colo. Terror, gangue do álcool invade casas em áreas de luxo, aponta arma para criança na frente dos pais e ameaça colocar fogo nas vítimas. E a mais nova polêmica sobre a gripe suína. Agora no Jornal Nacional. Existe, sim, uma banalização da violência por parte da mídia, né? Ela sempre existiu, né? A nossa cultura, na verdade, mesmo antes da mídia, né? Sempre teve uma ênfase maior à violência, né? A mídia vive um pouco disso daí, né? De passar essa violência e muitas vezes algumas emissoras, alguns meios de comunicações extrapolam, né? Sensacionalista tem um tratamento da banalização e tem um tratamento que procura contextualizar a violência. Eu acho que depende muito do veículo, né? A gente tem que pensar que a mídia está preocupada com publicidade, ela está preocupada com pontos no Ibope, né? Ela está preocupada em ter audiência. Então ela vai usar todos os recursos para isso. Então tem banalização da violência, tem banalização do sexo, tem banalização da ideia de paixão, de amor. Eu acho que ela entra dentro de um pacote. Ela reproduz também, em grande parte, o que nós somos, as nossas próprias maldades, talvez até para ser mais coerente, a nossa própria crise, né? As crises de valores por que nós passamos hoje. São programas que realmente dão muito ibope, os acontecimentos na área criminal tem todo dia, todo momento, e eles insistem em manter todo dia o seu ibope bem alto, utilizando desse artifício de demonstrar que o crime cresce, que existe muito confronto entre polícia e criminosos. Isso aí realmente contribui muito para criar o pânico na sociedade. A pessoa acha que ele vai sair de casa e ele vai dar de frente com a mesma violência que ele vê nos meios de comunicação. A violência é um assunto que dá muita audiência, então ela vai ser repetida assim, né, de uma maneira constante. Então não só pelo jornalismo, mas se você pensar na ficção, se você pensar nos documentários, se você pensar em cinema, em rádio, em televisão, em tudo. Os casos específicos, o caso às vezes, um assassinato específico de determinada pessoa, um sequestro, né, uns casos, aí eles são pinçados, né, e aí não são tratados de uma forma banal, são tratados de uma forma sensacionalista, às vezes exagerada. O medo é um pilar da sociedade, né? O medo da polícia, o medo da autoridade, né? Que isso está muito ligado ao controle social. Então, quando a mídia aparece, ela não instaura exatamente o medo, né? Ela se apropria dessa cultura do medo, né? Para poder tirar um benefício dela, um benefício de entretenimento. Uma imagem difícil de se imaginar. A cidade do barulho, dos congestionamentos, das multidões, se cala. Fica deserta. Trancada dentro de casa. Bares, cinemas, restaurantes, supermercados 24 horas estão fechados.
Alvos dos criminosos, bases móveis da PM saem das ruas. Quem passa por aqui e vê um esqueleto de um ônibus como este, logo imagina que podia estar aí dentro. Felizmente, neste caso, os bandidos mandaram todo mundo descer antes de botar fogo no ônibus. Já são mais de 72 horas de caos. A ação dos criminosos começou na sexta-feira à noite, quando quartéis da PM, delegacias e carros de polícia foram atacados. Dezenas de policiais assassinados, inclusive bombeiros. A tensão se instalou nas corporações. Assim, os ataques do PCC, eles ilustram a situação da cultura do medo pela mídia, né? Através do grotesco, através do ataque, né? Através daquilo que nós chamamos de retorno do recalcado. Fizeram vários ataques, várias bases da Polícia Militar, surpreendendo a todo mundo, que nem acreditava que uma facção criminosa já tivesse uma organização de tal porte. Eu acho que os ataques do PCC não foram um exemplo de banalização da mídia, não, porque aquilo lá foi tratado de uma forma descontextualizada e de uma forma espetacularizada, né? Eu acho que foi isso. Foi tratado como um fenômeno inédito, como uma demonstração de uma quase guerra civil. Os jornalistas sempre falam na TV, estamos vivendo uma guerra civil, né? O que é um absurdo, obviamente. Ninguém está vivendo guerra civil, né? Nunca vi uma guerra que está para explodir, onde os níveis de violência são cada vez menores, né? Como é que você pode dizer que a guerra está aumentando se cada vez menos civil morre hoje, vítima de assalto, violência e sequestro, né? Não faz sentido. Enquanto mobilizar, enquanto tiver público, essa história vai aumentar constantemente, né? Então, o que a gente tem naquele dia? Se percebe um filão muito grande, né, onde estão sendo ataques que são reais, né? Até então, a população como um todo não está sendo atacada, é uma guerra declarada à polícia, né? Mas isso vai ser tão veiculado que você faz com uma cidade do tamanho de São Paulo pare. Esse retorno do recalcado, essas imagens de violência, né, reforçam exatamente isso para o ser humano, né, de que a qualquer momento esse tecido social de paz e tranquilidade pode explodir. Em 2006, muita coisa que aconteceu lá não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no sistema ou na segurança pública. Muita gente se aproveitou, né? Muitos ônibus queimados, muita porta de banco quebrado com vidro. O que a polícia acabou investigando é que nem tudo, eu não sei se foi passado para a mídia, ou também a mídia não, já tinha passado um período, né? Porque às vezes a investigação não é na hora, demora meses, né? O ataque do PCC, no fundo, ele gera, primeiro, para a mídia é uma grande notícia, algo que é vendível, né? Estamos sendo atacados pelo crime organizado, né? As pessoas más estão se revoltando contra o Estado, estão se revoltando contra o bem, né? A pessoa também compra isso por quê? Porque ela acredita, né? E ela projeta o quê? Todos os seus conteúdos sádicos e destrutivos no PCC. Sempre é dito que o interesse é informar. Sempre existe uma série de pessoas com muito bom coração que estão querendo informar a população, né? Que existe a formação, existe, mas só que a informação hoje é vista de uma maneira diferente. Hoje você tem os pontos do Ibope ao vivo, rápido, na mesma hora. Então você sabe se aquilo lá está segurando as pessoas ou não. A mídia que quer vender conteúdo e que quer te controlar, quer que você saia cada vez menos de casa, né? Se para as senhoras de idade não saem de casa que serão mortas, é o que o Datena diz, né? Pessoas que têm mais de 50 anos não podem, ele diz isso todo dia, não podem sair de casa, né? Fique na TV assistindo, né? Porque eu vou te mostrar a violência, né? As mulheres não podem sair para trabalhar, as mulheres não podem sair na rua. Você cria uma pessoa, cria o seu filho ali, de repente o cara vai lá, sequestra, e você imagine o seu filho na mão do sequestrador. Aí vê o que você pensa, o que você acha do sequestrador. Imagine você que é casado com uma pessoa de 20, 30 anos e alguém está lá com o seu marido ou com a sua mulher, cortando a orelha, violentando, batendo. Imagine você.